Olha, nós acabamos de ouvir que a palavra foi encontrada por causa de ovelha que se perdeu, por causa de ovelha que desapareceu. O pastor foi lá e não apenas trouxe a ovelha, mas ele trouxe a palavra, não é? Não é a primeira vez na Bíblia, na história do povo de Deus, que nós vemos de uma hora para outra encontrarem a palavra. Existe um momento em 2 Crônicas, quando Ilquias, no capítulo 34, acha o livro da lei. A Bíblia diz: quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório dizendo: tudo quanto se encomendou aos teus servos, eles o fazem. Então nós vemos que não é a primeira vez que a palavra de Deus parece que vai desaparecer. Mas a Bíblia não fala de Qumran. A Bíblia, Jesus Cristo não falou de Qumran. Mesmo João Batista não falou de Qumran. Então encontrar Qumran no Evangelho para pregar para os filhos de Deus, para pregar para os nossos irmãos todos, a gente precisa olhar o que está escrito em Qumran, o que está escrito para nós. Qumran são cavernas no deserto, na região do Mar Morto. Nós vemos uma profecia que vem por boca do profeta do boca do profeta Jeremias. Quando a palavra diz, no versículo 28, deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradora de Moabe. Sede como as pombas que se aninham nos flancos da boca do abismo. Aqui existe uma dificuldade com essa palavra profética. O profeta diz: deixai as cidades, ó moradora de Moabe. Então existe uma moradora de Moabe que está espalhada nas cidades. E a voz profética, Deus falando por boca do profeta, diz: deixai as cidades e venham habitar no rochedo. Mas aqui ele está falando para uma moradora só. Não é um morador, mas é uma moradora. O que significa que há uma moabita que está espalhada nas cidades e ela é convocada, ela é convidada a deixar as cidades por onde ela se espalha para vir habitar num rochedo. E quando nós pensamos uma moabita, imediatamente vem ao nosso coração que a moabita é uma gentílica. Nós lembramos essa gentílica expressada na pessoa de Ruth. Ruth, a gentílica, Noemi, a israelita. Noemi queria deixar Ruth porque ela não era israelita. Mas Ruth disse: não. O teu povo, Noemi, é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Então nós vemos uma insistência dessa moabita Ruth a acompanhar, a ser aceita
por Noemi, que era uma israelita. Nós sabemos que quando houve a primeira separação foi entre Deus e o homem, pelo pecado. Mas depois houve a separação do homem para o homem, quando Caim matou Abel. Depois os homens, eles vão precisar de silêncio, do meu silêncio. Então eu vou falar mais baixo. Quando precisar, você diz para eu baixar a voz. Então, eles tentam unificar tudo, construindo a Torre de Babel, mas Deus não permitiu. Deus confundiu as línguas e os espalhou pelas nações, porque Deus tinha um trabalho para fazer. Qual é o trabalho? Deus vai fazer uma separação para Ele mesmo fazer a união. E Deus faz essa separação quando Ele chama Abraão. Quando Deus chama Abraão dizendo: deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. Deus aqui está falando de uma bênção que Ele vai dar a Abraão para todas as famílias da terra. Nesse momento, Deus está falando que os gentios serão abençoados em Abraão. Mas para isso, Ele faz agora uma separação, judeus e gentios. Então, o que Deus quer? Ele vai enviar um homem que vai tomar pecadores gentios e pecadores judeus e vai deles fazer um só povo e unir esse povo a Deus. Mas por que é importante pensarmos nisso em Qumran? Porque aqui estão as cavernas. Quando Deus fala de rocha, o profeta aqui diz: deixai as cidades, ó moradora, saí das cidades e habitai numa rocha. A primeira vez que Deus fala dessa rocha é quando Ele chama Moisés. Moisés estava ao quebrado, sofrido, arrebentado. Ele não tinha condição de ficar com a esposa dele, Zípora. Ele não tinha condição de ficar com seus filhos, porque nem o titio Arã, nem a titia Miriam aceitavam os filhos dele, porque os filhos dele não eram filhos de uma judia. Ele estava sofrendo muito porque ele amava os filhos dele. Então, o povo construiu o bezerro de ouro. Não estava sendo entendido de nada, ele se volta para Deus e diz para Deus: eu quero morrer, mas ele disse numa linguagem de um príncipe egípcio. Ele diz: deixa-me ver a tua face. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, vem cá, sobe. Aí Deus diz o seguinte, presta atenção a essa palavra: bem junto a mim há um lugar. Eu te porei na fenda da rocha e colocarei sobre ti a minha mão. Passarei diante de ti toda a minha bondade e toda a minha misericórdia, mas o meu rosto não verás. Você chega à conclusão que bem ao lado de Deus, à sua destra, à sua mão direita, a mão direita do Deus eterno, todo-poderoso, há um lugar onde existe uma rocha. Mas não é uma rocha inteira. Uma rocha lapidada é uma rocha escarpada. Porque Ele vai lhe colocar naquela fenda. Bem junto a mim é um lugar. Eu te colocarei na fenda da rocha. Colocarei sobre ti a minha mão. Então Deus está falando de guardar Moisés
na rocha escarpada. Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradora de Moabe. Deus está falando aqui de uma moabita, de uma gentílica, de uma igreja, de uma comunidade espalhada pelas cidades, pelo mundo, pelas nações, porque é uma só. Essa moradora de Moabe, essa moabita, essa gentílica, é uma igreja que está espalhada pelas nações. E ele aconselha ela a deixar tudo e vir se aninhar no rochedo. Deixai as cidades e habitai, morar no rochedo. Significa fazer do rochedo o seu lar. Essa rocha que está fendida ao lado de Deus. Quando Deus fala isso pela boca do profeta Jeremias, ele está dizendo que lá é a nossa habitação. Aí nós vemos depois o salmista abrir a boca e dizer: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Esse é o esconderijo do Altíssimo. É esse lugar na rocha. É esse lugar em Jesus onde nós estamos. Por que tanta preocupação com o Shabat? Shabat significa descanso e o nosso descanso é Ele. Mas vamos mais além. Quando o profeta diz: deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradora de Moabe, ele diz: fazei como a pomba. Aqui. Fazei, sede como as pombas que se aninham nos flancos, nas laterais da boca do abismo. Se você já olhou quantas vezes Jesus Cristo compara a sua igreja à pomba. Ele diz: pomba minha, imaculada minha, noiva minha. Quantas vezes ele chama a sua igreja de pomba? Nós sabemos que pomba é um símbolo do Espírito, um dos símbolos do Espírito Santo. Mas por que Jesus Cristo chama a sua igreja de pomba? Porque a pomba não é o pombo que nós vemos pelas cidades da Europa. É aquela que nós chamamos de rolinha. É aquela pequenininha. Ela não faz ninho. Ela se aninha nos buracos, nas cavidades. Se você tem daquele ar-condicionado, que é aquele caixote que fica na parede, você tem que encher ali de polystyrene. Exato. Isopor. Isopor de espuma, porque senão elas entram para habitar ali, elas acordam cedo. E elas acasalam ali. Você não dorme, porque elas procuram os lugares mais apertados para ficar. Então, quando nós olhamos para essa palavra, pensamos que Jesus é a rocha. E somos chamados para habitar nele. Ele está conclamando uma igreja que está espalhada pelo mundo. A habitar não é em Qumran, não é nas montanhas da Europa, mas habitar numa única rocha. Deixai as cidades, habitai no rochedo, ó moradora de Moabe, ó igreja gentílica, chamada de todas as nações, de todos os povos, habita nele. E quando nós pensamos como Deus usou as rochas, como Deus protegeu o seu povo em rochas, como Deus chama esse povo, os essênios, a ficarem habitando no deserto em rochas. Para quê? Para que a sua palavra fosse mantida.
até o dia em que Deus mesmo quiser se revelar. Nós vemos Deus nos chamando para um lugar só, para a rocha. É para fazermos como a pomba. É para imitarmos esta avezinha, que ela procura o abrigo ali. Ela procura o descanso ali. Ela procura a proteção ali. Porque ali é o lugar da sua habitação. Nós podemos ter muitas casas, mas uma só é a nossa habitação. É o nosso lar. É o lugar onde nós temos a nossa intimidade. É o lugar onde nós podemos ser nós mesmos, sem maquiagem. Então nós somos chamados a ter essa intimidade na nossa casa. E a nossa casa é essa rocha. Nós vemos essa rocha acompanhando o povo de Israel todo o caminho. Dos 40 anos no deserto, aquela rocha acompanhava. E quando Moisés feria a rocha, ela produzia água. Isso fala para nós que só quando a rocha fosse ferida na cruz, a água poderia ser derramada. A água é o Espírito Santo. O Espírito só poderia ser dado depois que Jesus fosse glorificado. Então a rocha teria que ser ferida para que a água pudesse ser derramada. E por isso Jesus Cristo tinha que ser ferido na cruz para que o Espírito Santo pudesse ser derramado. Mas primeiro vem a rocha. Agora somos chamados a conclamar uma igreja para que ela venha para habitar a rocha. Nós sabemos, por todas as profecias, que nós estamos vivendo um tempo especial. Esta revelação do que aconteceu em Qumran, esse momento em que esses pergaminhos foram encontrados, tudo coincide com a história de Israel. Deus não levantou o povo de Israel. Deus não levantou Israel porque era o melhor povo do mundo. Eu estava pregando uma vez um congresso em Jerusalém e os preletores eram um rabino convertido ao cristianismo e eu. Eu estava me deleitando porque eu gosto de ouvir, eu gosto de ser ministrada. E ele disse para nós: vocês pensam que Deus escolheu Israel porque era o melhor povo do mundo? Não. Deus escolheu Israel porque seguramente era o pior. Porque Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar os sábios. Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus escolhe as coisas que não são, sim, para reduzir a nada as que são. E quando você vê a loucura da história de Israel, se nós olharmos para o que aconteceu no momento de Deus trazer o povo dele de volta, ele que tinha prometido: trarei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Virão os cegos, os aleijados, os mancos, as grávidas, numa grande congregação aos montes de Israel. E ele diz uma palavra: trarei meu povo. Povo que dizeis não ser mais povo. Ninguém acreditava que ainda existia um Israel na terra. Quando foi batido o martelo nas Nações Unidas, criado o Estado de Israel, meus irmãos, surgiu judeu de todo canto, uma congregação enorme, uma população tremenda que ninguém podia imaginar que existia, de tanto judeu que se matou, para levantar a bandeira de Israel. Os navios vinham cheios de judeus. E no meio deles vinham o resto do que sobrou de judeus.
resto de pessoas, aleijados. Faltavam pernas, faltavam braços, faltavam olhos. Mulheres grávidas, que não se sabia de quem era o filho. As profecias estão se cumprindo todas porque elas vão se cumprir. O homem marcha decididamente para o cumprimento das profecias. Essa daqui de Qumran é só mais uma delas. Nós sabemos que Deus sempre tem o tempo certo para fazer e Ele usa Israel como uma maquete. O povo de Israel vai fazendo as coisas que não quer, que não sabe por quê, mas vai fazendo porque Deus tem um objetivo naquilo tudo. Mas Ele diz: eu trarei os meus filhos de longe, as minhas filhas nas extremidades da terra. O povo veio mancando, cego, aleijado, mulheres grávidas. Por quê? Lá, na vida de Abraão, você vê que Abraão se tornou um homem que engravidava as duas mulheres. Mas por que a filho de Sara foi o descendente de Abraão, enquanto Ismael não foi? Porque Sara era semita. Então, a descendência passou a ser do ventre. Filho de judia é judeu. Filha de judeu, se a mãe não for judia, não vai. Por quê? Porque Deus sabia que iam fazer experiência nas mulheres judias. Soldados britânicos, soldados alemães, soldados de toda raça, eles iam botar sêmen desses homens no ventre delas para ver o que acontecia. E quando Deus bateu o martelo, essas mulheres voltaram grávidas, sem saber quem era o pai. Mas o filho nasceu judeu. Deus tinha um povo na terra, porque quem faz o filho é Deus. Então nós sabemos que todas as profecias estão sendo cumpridas. E assim como Deus um dia escondeu, Ele moveu homens para esconderem, escreverem a sua palavra e esconderem nessas cavernas aqui, Ele chama agora essa igreja que recebeu essa palavra de todas as cidades, de todas as nações. Não é para uma cidade, não é para um país. Ele chama para habitar no rochedo. Ele não fala outra coisa senão habitar. Nós estamos chamados a habitar. Habitar significa, habitação é o lugar onde nós moramos, onde nós temos intimidade, onde nos alimentamos. Nós vemos Jesus dizer: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então nós somos chamados a isso. Essa igreja que está espalhada no mundo, a nesse momento habitar nesse rochedo, morar ali, se alimentar dali, se reproduzir ali. Então é preciso que nós saibamos que Deus não está brincando conosco nesse momento. Ele nos chamou aqui e nós precisamos levar a sério essa palavra. Assim como essas rochas mantiveram a palavra de Deus por tanto tempo e guardaram ali. E por causa de uma ovelha que se perde do rebanho, então elas são resgatadas. Assim também nós, que nós possamos habitar na rocha que é Jesus. E nós possamos verdadeiramente morar ali, falar as coisas que se falam ali, pensar as coisas que Ele pensa, nos alimentarmos dEle e vivermos essa realidade que nós temos hoje. Qumran é um lugar que fala para nós de uma rocha que guarda a palavra. E nós somos chamados a habitar nessa rocha, que é a palavra de Deus. Somos chamados a reproduzir essa palavra. Que esta palavra habite também em nós. E que nós possamos verdadeiramente saber que Deus nos chama cada vez mais para a sua palavra. A sua palavra é a rocha, é martelo que quebra a penha, é alimento, é Jesus. Então, movidos nesse espírito, que nós possamos agradecer a Deus pela revelação da sua palavra, pela revelação dos seus planos, daquilo que Ele tem para nós. Porque Jesus Cristo disse que muitos reis, muitos profetas na antiguidade
queriam ver o que nós vemos hoje e não viram. Então, ele nos chama a sair do burburinho do mundo. Deixai as cidades, deixai as coisas do mundo, deixai as coisas do dia a dia, de comprar, de vender, de falar, de buscar as coisas do mundo, mas venha habitar no rochedo. Mas nós precisamos saber que para habitar no rochedo, nós vimos uma expressão do que é habitar na rocha. Você tem que cavar, você tem que plantar, você tem que se unir, você tem que meditar. Não é uma coisa fácil, porque nós reclamamos tanto de tantas coisas e não vemos aquilo que nós já temos. O nosso chamado não é para sermos felizes, não tem um versículo na Bíblia que diga que Deus nos redimiu em Cristo para nós sermos felizes aqui. Mas Ele nos redimiu para que nós sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então que nós possamos olhar as coisas com a ótica de quem habita na rocha. Então nesse momento eu gostaria que você pudesse, no seu coração, levantar um clamor por essa alma que deu tanto trabalho aqui. Porque ela não sabe que ela atrapalhou, mas nós sabemos. E como nós iríamos orar por ela se ela não tivesse feito o que fez? Então, às vezes, é preciso que a pessoa venha e nos atinja, para que nós lembremos que nós estamos aqui para interceder. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos que o Senhor nos abriu os nossos olhos. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos liberar o perdão para essa mulher, Senhor. Nós podemos ver que ela não conhece Jesus, porque ela é tão amarga, ela é tão azeda, e ela tem certeza que ela está fazendo o que é certo. Pai querido, em nome de Jesus, seu bálsamo de Gileade para ela, cura as feridas dessa alma. Vai, Senhor, dispensando uma graça na vida dela. Dá para ela um batismo de alegria. E faz, Senhor, resplandecer sobre ela o teu rosto. E que tu dês para ela a paz e a tranquilidade. Nós te pedimos isso, abençoamos essas pessoas que abriram esse shopping para nós agora. Te pedindo, Pai, a tua bênção por eles. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigada.